Olá, estamos começando mais um Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se, assista, curte e comente nas nossas redes sociais. Na edição de hoje, com a honrosa participação do jornalista Gelson Moreira, recebemos Tatiana Poletti, escritora, palestrante, consultora. Atuou por 27 anos no mercado financeiro, ocupando cargos executivos como superintendente e diretora em grandes instituições do setor. Com uma larga formação acadêmica nas áreas do direito, economia, neurociência, psicologia positiva, ela é autora do Ela Não Disse, resultado de um projeto narrativo no Instagram sobre abuso emocional e reconstrução de identidade. É sobre esse projeto que vamos conversar hoje. Tatiana, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Você também, Gelson, uma honra tê-los aqui. E eu queria começar já perguntando quem é a Tatiana Poletti hoje, como você se apresenta ao público que quer conhecer seu livro ou que busca o seu livro para ler. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço demais o convite. Essa pergunta é o seguinte: hoje eu me identifico como uma mulher que sobreviveu a uma relação abusiva, que deu a volta por cima e que, através dessa experiência e dessa vivência, conseguiu, talvez, em alguns momentos, dar voz para outras mulheres. E aí o que começou como um projeto de cura, autocura, na verdade virou um eco para outras mulheres e, na sequência, virou esse livro que é o Ela Não Disse. Queria saber o seguinte: qual foi o momento, Tatiana, que você decidiu transformar essa experiência Enfim, você sentiu a necessidade e escolheu esse formato de narrar via Instagram tudo aquilo que você tinha vivenciado. O que deu o start? Foi na minha própria terapia. Eu fazia terapia durante a relação, continuei fazendo terapia após o término, e aquilo estava me enchendo o peito, eu não estava conseguindo lidar com tudo que eu consegui nomear depois, né? Enquanto eu estava na relação, eu não conseguia entender o que eu tinha vivido. E quando a relação terminou, para eu conseguir entender o que de fato aconteceu, e eu quis colocar ela no Instagram, numa forma de eu me sentir representada e distanciada. E ao mesmo tempo comecei a escrever, coloquei uma boneca para me representar, porque eu não queria aparecer e não era sobre mim, na verdade. Eu escrevi até em terceira pessoa. Eu não escrevi eu escrevia ela, como se fosse uma outra pessoa. Acho que esse distanciamento me ajudou a entender o que estava realmente acontecendo. E aí foi nessa conversa com a terapeuta, ela falou: por que você não começa a escrever para ver se você consegue lidar melhor com o que está acontecendo? E eu escolhi o Instagram, não consigo nem te dizer porquê. E no primeiro dia começou minha mãe dando um like, no outro dia minha mãe e minha irmã, e passado 30 dias, muitas e muitas mulheres reportando. Tinha uma infinidade de mulheres dizendo que eu estava escrevendo e contando as histórias delas e o que elas sentiam, e aquilo foi me pegando de um jeito em que eu falava, e foi me curando também, porque até uma delas me escreveu assim: desculpa te dizer isso, mas a sua dor me conforta, porque eu não estou sozinha sentindo isso. E eu também senti isso. Quando eu vi que não era só comigo, que não era só eu, e que tinha outras pessoas passando por aquelas angústias, as coisas, de fato, mudaram de cenário, mudaram de lugar dentro de mim, assim. Então, foi também, Mauro e Tatiana, um prazer estar novamente aqui com vocês no Nossa República. Tatiana, eu estive no lançamento do seu livro, já li o seu livro totalmente e achei muito extraordinária o modo com que você escreveu, né?
frases curtas, concisas, como se fosse um poema, mas narrando uma história antes de conhecer, durante o relacionamento e pós-relacionamento. Então, como eu estou privilegiado que eu li o livro, eu gostaria que você conversasse conosco um pouquinho como era a Tatiana antes e depois a gente discute a Tatiana durante, porque eu acho que o telespectador pode estar esperando uma violência física e não foi isso que aconteceu. Foi uma violência invisível, psicológica, daquelas que talvez machuquem mais do que a violência física. Mas vamos começar pelo antes. Como era a Tatiana antes de conhecer a pessoa com quem você conviveu? Antes desse relacionamento, até o primeiro capítulo, ele chama Ela Já Era, né? E aí eu me descrevo como uma mulher que eu já era potência, eu já era feliz, eu já era livre, eu só queria um lugar para descansar. Então, eu tenho uma filha, eu sou divorciada, tenho uma relação ótima com meu ex-marido, e eu queria, passado alguns anos desse divórcio, desse cuidado muito focado na minha filha e no meu trabalho, e aí eu só queria um lugar para descansar, eu só queria viver o que eu estava vivendo em companhia. Então, eu tinha uma independência financeira, eu tinha uma independência emocional, e aí chegou essa pessoa com tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu almejava. Maturidade aparente, promessas e me cercando de coisas que eu tinha idealizado, sonhado. E aí eu cheguei e falei, eu estou pronta para essa relação, eu estou pronta para viver isso. Eu já tinha morado fora, eu já tinha viajado muitos lugares, porque eu sempre tive essa curiosidade. Então eu me achava verdadeiramente imune a uma situação de um relacionamento abusivo. Realmente eu me achava imune, dado toda essa trajetória, tudo isso, e até os relacionamentos anteriores que eu já tinha vivido, nunca tinha vivido algo assim. Eu falei, já cheguei numa fase da vida que a gente não passa mais por isso. E não foi nada disso. Não foi assim que aconteceu. Mas essa era a Tatiana antes da relação. E como que este abuso se manifestou na relação? Como que você pode narrar um pouquinho sobre isso, por favor? Ele foi como você falou, Gelson, ele foi invisível. A princípio eu achei que era uma questão de acomodação, de perfil, de relacionamento. Você está há muito tempo, né? Eu estava há muito tempo sozinha e falava, cara, eu acho que eu preciso me adaptar. São duas pessoas, né? Convivências e trajetórias diferentes, tem aquele momento de adaptação. E eu achei que era isso. E aí, não foi isso. Era um controle abusivo no sentido de invadir todas as minhas coisas, meus celulares, meu computador, meus e-mails, coisas de 5, 6, 7 anos atrás. Eram acusações absurdas de edição. Eu traía, a cada passo que eu dava era ficar em casa com a minha filha e por acaso não atender o telefone por 5 minutos, por 1 hora, e eu estava fazendo lição de casa com ela, eu era acusada de que eu não estava em casa e que eu estava mentindo que eu tinha saído. Aí vinham ligações de vídeo. Aí eu atendia por vídeo para demonstrar que eu não estava mentindo. Depois, era um cumprimento no elevador, eu estava mentindo porque eu tinha um caso com aquela pessoa que eu nem sabia o nome. Então, isso começou a piorando, até que chegou um momento em que ele estava tudo com tanta convicção das coisas que ele achava que eu estava mentindo, das traições que ele achava que eu estava fazendo, que eu, passado alguns meses, uns 8, 9 meses, eu cheguei na terapeuta com a convicção de que eu tinha dupla personalidade, porque ele falava tudo com tanta certeza que ele me confundiu. Então eu senti que eu já não estava mais acreditando no que eu sentia, no que eu fazia, na pessoa que eu era.
E eu cheguei para a terapeuta e falei, você não está sendo uma boa psicóloga, porque eu devo ter dupla personalidade, eu devo esquecer o que eu faço. E eu não lembro. Então tem um lado meu que faz essas coisas e o outro lado meu que esquece. E aí foi quando ela me deu quase que um chacoalhão físico mesmo, falando, Tatiana, você está fora de si, você não tem nada, você não tem esse diagnóstico e você está com a sua mente completamente controlada, fora de contexto. E ali eu já percebi que as coisas não estavam bem, eu fui no psiquiatra, comecei a tomar antidepressivo, eu tinha altos e baixos, porque uma relação abusiva, ela não é só ruim. Se ela for só ruim, você sai, mas ele traz, essa relação, ela traz coisas que te confundem, né? Então, ela traz sentimentos de proteção, de cuidado, de amor, e que você acha que se você perder isso por algum ciúme excessivo, você vai perder toda a felicidade da sua vida. Então você vai permanecendo até. Então, várias mulheres me contaram que permaneceram e permanecem ainda por 15, 20, 30 anos. No meu caso, foram quase 2 anos, 1 ano e 10 meses. Que loucura isso, hein? Nesse, O relato em si já é extremamente doloroso, né? Não só para quem fala, eu imagino que você falando deve sentir essa coisa, mas a gente que está ouvindo tem a percepção dessa dor, quer dizer, essa coisa de controlar de forma dissimulada, às vezes não, enfim, de você começar a ficar. Eu quase perdi a respiração aqui, um negócio muito interessante, porque realmente é uma coisa que preocupa. Estou ainda meio entalado com o que você falou, né? E Gelson, eu queria que você encaminhasse aí essa próxima pergunta para a Tatiane. Tatiane, eu compreendi esse momento que se passa no relacionamento, onde você convive com duas forças muito contrárias, né? De um lado, amoroso, de um lado, afetivo, compensador, e de outro, violento, emocionalmente falando, né? Quase que aprisionando, né? Quase que aprisionando a pessoa da convivência. Como isso é tão forte, Tatiane, como é que você conseguiu romper com isso? Onde que foi o momento da virada, podemos dizer assim, que você, de repente, achou um caminho para se libertar deste, podemos chamar de duplo vínculo, né? Quando a gente não sabe exatamente com quem está lidando, né? Então você fica realmente meio perdido, né? Quando você se libertou, qual foi o momento, o ponto da virada? Ou foi um processo? Imagino que tenha sido um processo, né? Durante essa relação, realmente é o que você falou, tinha esse duplo vínculo, né? Esse apego e essa aproximação, esse olhar extremamente apaixonado e cuidadoso, pelo menos da minha parte para ele, de uma forma muito genuína, e da outra parte eu não consigo dizer. E tinha esse outro lado extremamente manipulador e controlador, e se colocando de vítima. Então, quando vinham com essas colocações de que eu estou mentindo, e vinha todo esse controle, toda essa manipulação, muitas vezes, a maioria das vezes eu reagia, e aí se reage com mais emocionada, com gritos, com choro, e aí tem essa inversão. Olha o que você está fazendo, olha como você é louca, olha como você é exagerada, olha, não precisava disso, mas não foi para tanto. E durante esse período eu acabei saindo dessa última posição que eu estava. Eu tinha uma reserva financeira, mas de algum modo ele veio com esse cuidado, com essa proteção de que eu vou estar aqui financeiramente, eu vou te suportar, você não está sozinha. E eu que vinha de uma jornada sozinha, falei, então eu tenho um apoio. E aí foi se intensificando toda essa manipulação, eu ficava cada vez mais vulnerável. Quando eu fiquei alguns meses fora, a gente chegou a empreender juntos, ainda essa relação acontecendo, essa manipulação toda, e quando eu voltei para o mercado de trabalho, que não era nem numa empresa que eu gostaria, nem numa posição que eu gostaria,
Mas que a gente veio essa questão, independência financeira, você não precisa de ninguém. E eu fui. Deu 20 dias que eu comecei a trabalhar, de volta, a gente terminou. Aí a relação acabou. Aí ele já vinha me ameaçando sempre de que se eu não fizesse exatamente como a forma que ele queria que eu fizesse as coisas, do jeito que ele queria que eu fosse, eu deixasse de ser quem eu era, ele terminava comigo a cada 2 dias, ele terminava a relação. E eu sempre, para com isso, eu não estou mentindo, para com isso, eu não estou te traindo, para com isso, eu te amo tanto. E eu sempre pedia para terminar. E aí, quando 20 dias depois de eu ter começado a trabalhar de volta, eu passei mal no meu escritório e eu estava com muito enjoo. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, ele me ligou, na verdade, eu estava no carro já indo embora, antes do horário, e ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou indo embora que eu estou passando mal, eu já tinha te falado que eu estava passando mal. E aí ele começou a gritar comigo de que eu não estava passando mal nada, que eu estava indo encontrar um amante. Nesse momento ele falou que então você não me liga nunca mais. Algo que ele já fazia de forma recorrente, quase todas as semanas, quase cada 2, 3 dias. E nesse momento eu falei, então eu não te ligo mais. E aí eu desliguei a ligação, bloqueei ele no WhatsApp, parei o carro e vomitei. Assim que acabou a relação. Vocês moravam juntos na mesma casa, e aí esse processo Nós de chegamos a separação. morar juntos. Não, nós chegamos a morar juntos 6 meses depois do relacionamento começar, e aí a gente morou junto 1 ano. Aí, quando a relação terminou, a gente já não estava mais morando junto. Eu fico abismado, hein, Gelson? A gente vê bastante relatos desse tipo, né? Houve em algum momento algum tipo de violência física ou alguma ameaça patrimonial? Não, foi só psicológico. Foi só. Como se fosse pouca coisa, né? Foi violência exclusivamente emocional e psicológica. Nenhuma violência física, nem patrimonial. Muitas mulheres, elas relatam que além da dependência, às vezes, patrimonial ou financeira, elas têm uma absurda violência afetiva, emocional, né? Por conta de achar que, enfim, que está perdendo tudo na vida, naquele relacionamento, enfim. Você se sentia assim também? Dessa demora em tomar uma providência, em tomar uma decisão internamente? O olhar para ele era de que realmente a gente tinha um vínculo diferente. Eu tenho a sensação que eu nunca tinha me entregue para uma relação afetiva com tanta força e vontade. Entreguei para essa. Então ficava a sensação de que se eu desistisse, se eu não tentasse fazer dar certo, eu ia perder o grande amor da minha vida. Então, e talvez nunca mais, porque era falado isso, sabe? Nunca ninguém te amou como eu te amo, nunca ninguém cuidou de você como eu te cuido, e talvez nunca mais ninguém vai fazer como eu faço. E de alguma maneira você tem uma inteligência de que aquilo não é bem assim, mas fica uma névoa de que entra, sabe? Vira verdade, assim. É muito estranho explicar. Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho muita clareza do que aconteceu e como aconteceu. E eu não consigo explicar como eu via quando eu estava dentro da relação. Então, é algo que me fez até despertar para um olhar muito mais empático para as mulheres que passam por isso, porque quando a gente está fora, a gente consegue enxergar de uma maneira tão lúcida e a gente fala, mas se fosse comigo, não estaria fazendo, não estaria acontecendo. Se ela quisesse de verdade, ela teria ido embora. E vivendo a sensação, essa insegurança que dá, esse medo que dá, ficou claro de que não é assim, sabe? Não é tão preto no branco, 880, que a gente consegue tomar uma decisão quando você passa por abusos, que começa, imagino eu, na parte emocional e aí vai, né, subindo para outros patamares, chegando a patrimonial, como você disse, e físico.
queria fazer uma última pergunta. Quando terminou essa relação, quando você decidiu terminar, você sentiu essa coisa esse sentimento de perda, essa coisa dolorosa? Porque toda separação, de um jeito ou de outro, é muito dolorosa, seja consensual, seja, enfim. Mas como é que você lidou com essa coisa dessa dependência afetiva que você tinha? Quando terminou, de fato, a relação, ela terminou em novembro, e aí, passado 2 meses, teve uma tentativa de reconciliação, que foi em janeiro desse ano, e aí você passa por uma turbulência de sentimentos, né? Você cai, primeiro dá um vazio, primeiro sentir um vazio é como se eu só estivesse em paz, conseguindo respirar e não ficar mais chorando. Depois vem um sentimento de raiva, assim, uma raiva que te ajuda a sair da relação, te deixa distante. Aí depois vem carência, vem saudade, vem, será que eu fiz o certo? Será que eu não deveria voltar? Será? E aí isso vai em ondas, né? Esses sentimentos, eles vão, depois eles voltam, depois eles vão, depois eles voltam. O que me manteve distante? Primeiro, realmente, terapia, que é algo que ainda também não abri mão do remédio, que tem me ajudado a manter o bem-estar do dia a dia. Tem o processo terapêutico, exercício físico, não no sentido estético, mas no sentido emocional mesmo, de conseguir se manter ativa e com a cabeça boa. É uma rotina que eu nunca abri mão, e me manter afastada, porque parece meio que droga, sabe? No sentido de você querer talvez stalkear alguma coisa, ou querer ter alguma notícia, ter algum contato, e aí eu realmente cortei em todos os lados. Bloqueio geral, em todas as redes sociais. Tinha alguns vínculos de lugares que a gente frequentava junto, o que eu pude evitar, tá? Assim, é zero contato, é zero aproximação. E só assim que eu venho conseguindo me resgatar, né? Me reconstruir, assim. E foi escrevendo que você se curou, é assim? Ou que está em processo de cura? Foi com as palavras. Foi. E aí, é até engraçado, né? As pessoas falam assim, você virou escritora, você é escritora. Eu falei, eu não olho como... Porque eu vejo escritora algo voltado mais para uma literatura, né? Eu consigo me traduzir, me nomear mais como uma tradutora dos sentimentos. O que eu acho que eu consegui fazer bem e que me ajudou emocionalmente falando, e que eu vejo que ajudou outras mulheres, foi traduzir emoções e sentimentos que a gente estava tendo. Tanto que teve uma moça que me escreveu falando que pegou 2 dos textos, né, de alguns capítulos, e levou na terapia e falou, olha, você me perguntava tanto como eu me sentia, eu nunca consegui te dizer, lê esse texto, você vai saber agora como que eu me sinto. E ela me escreveu dizendo que eu tinha escrito nos detalhes as emoções e os sentimentos dela. Então, foi através de realmente olhar para dentro, entender o que eu estava sentindo e colocar nas palavras. Eu acho que isso, e de forma distanciada, sabe? Isso fez toda a diferença nesse processo, assim, e eu consegui nomear que realmente foi um relacionamento abusivo, que realmente foi um relacionamento tóxico. Eu parar de colocar panos quentes, de achar que eu era muito sensível, ou que eu era cheia do mimimi, ou que eu estava exagerando. Não, eu não exagerei, eu não era muito sensível, eu não estava cheia de mimimi. Isso realmente aconteceu e foi um relacionamento abusivo. E durante esse processo de escrita, Tatiana, você se distanciou usando, obviamente, a terceira pessoa. Quer dizer, você colocou você se enxergando, ou você enxergando uma persona, um personagem que era você mesmo, mas com esse distanciamento. E eu queria saber o seguinte, esse formato, que foi muito atraente, o formato como você escreveu, quer dizer, com essa linguagem muito acessível e muito direta, enfim, longe da literatura, mas ao mesmo tempo quase que um diário, né? Como uma pessoa fazendo um diário, né? Como se alguém estivesse lendo
o diário de alguém, enfim. Como que você construiu isso? Como é que você chegou nesse formato? Porque ele está ajudando, que não só ajudou você, mas eu tenho certeza que deve estar ajudando muita gente a se identificar o problema, identificar onde que está a situação e que ela precisa se mexer, que precisa romper com aquele ciclo, enfim. Se não der o primeiro passo, não vai dar o segundo, mais ou menos isso. Pode me explicar para as pessoas? Porque, assim, querendo ou não, você está falando de uma rede social, né? Quer dizer, não era num Sim, diário seu, na sua casa, né, num caderninho sim. que só aí você ia ver. Você estava abrindo para o mundo. Sim. Eu até usei essa boneca aqui, né? Ela me representou. E aí, ela, conforme tinha uma evolução dos capítulos, conforme eu ia evoluindo na emoção, ou regredindo na emoção, a boneca ia acompanhando as feições do rosto da boneca e acompanhando como eu me sentia. Esse modo de escrever é algo que me acompanha desde muito nova, assim, porque eu não gosto de narrativas longas e muito detalhista. Eu sempre fui uma devoradora de livros, e as narrativas mais densas, elas me cansavam. E aí, como eu estava querendo falar da emoção, do que eu sentia, era... eu queria sempre deixar margem, espaço para o silêncio. Então, se eu escrevesse com muito detalhes, eu ia tirar isso. É como se eu estivesse fazendo uma escrita e uma reflexão ao mesmo tempo. Então, quando eu escrevia algo, ela já era. Ela dá duplo entendimento que ela poderia ter sido, né? Tipo, ela já era uma coisa ruim, passado. E aí eu trazia a possibilidade de ela já era potência. Era como se eu deixasse margem para eu suspirar, para eu ler, e a cada vez que eu leio, eu me emociono de novo, e eu resgato coisas que não estão escritas ali. E aí eu acho que é isso que fez com que outras mulheres se identificassem, porque eu não esgotei os detalhes, eu não fui, eu não desci vários degraus, sabe? Eu falei o primeiro nível da emoção e deixei margem para cada um trazer a sua própria emoção. E não era essa a intenção, tá? Eu não estava pensando em outras pessoas, eu estava pensando só em mim. Mas eu acho que inconsciente foi isso. Foi conseguir falar. Esse título, ela não disse que ela não disse, remete a um silêncio, né? É isso que você está contando? É isso. Eu dei espaço para o silêncio também. E, Você se emociona enfim, até o tempo todo, até quando fala. porque quando eu escrevia, eu me emocionava muito. Aí muitas mulheres também diziam que gerou muitos gatilhos nelas terem lido. E eu ainda, no papel de julgadora, eu falei assim, nossa, como pode gerar gatilho depois de tanto tempo? Que mulheres tinham separados há 5 anos. Antes do lançamento, que eu estava com o Gelson, eu fui ler o livro de novo para conseguir falar com as pessoas, né? Se alguém perguntasse alguma coisa. Aí eu chorei tudo de novo. É impressionante, viu? E não tem como não sentir, né? Porque vira uma dor física, né? Não é só uma coisa de... Vira uma dor que se apresenta mesmo. E eu falo que essa história é assim porque, quer dizer, quando você transformou isso, essa dor sua, acabou permitindo aflorar esse lado escritor, às vezes, e é uma forma de comunicação, é assim que as coisas surgem, não é não, Gelson? Sim, com certeza. E acho que é de uma força extraordinária, né? Olhar para dentro de si mesmo e, a partir das palavras, das reflexões, e chegando a um alto veredito, é uma coisa muito extraordinária, né? E poucas pessoas conseguem e precisam da força. Essa força que eu queria começar esse último bloco, Mauro, né? O que você diria para as mulheres que vivem algo semelhante ao que você viveu e ainda vive, né? É uma coisa que não está... É um processo, e é lento,
O primeiro olhar é para elas realmente darem ouvido e pôr para os sentimentos, para as emoções delas, no sentido de que não tem exagero, não tem sensibilidade demasiada, não tem mimimi. Realmente, eu até falo muito isso, né? Você ter que se diminuir para caber em algum lugar, então esse lugar não é para você. E eu sei das dificuldades que tanto emocionais e muitas vezes, em muitos casos, financeiro, até umas questões familiares, mas o quanto elas puderem reconhecer o que elas estão vivendo, que se trata de um relacionamento tóxico, abusivo, e conseguirem se fortalecer para se distanciar, mais tempo de vida saudável elas vão ter para conseguir ficar com as vidas, uma cabeça e uma vida saudável. E buscar ajuda, Tatiana, como você com a psicóloga, com a psiquiatra, enfim, buscar ajuda é um caminho para acordar para essa realidade? Sim, eu acho que esse é um olhar perto para quem possa te apoiar dentro do ambiente familiar ou do ambiente de amizade, e até para as pessoas que vivem ou convivem com alguém que é vítima de um relacionamento abusivo tóxico, também ter esse entendimento de como precisa acolher essas mulheres e apoiar, e realmente buscar ajuda, ainda que dentro desse grupo de apoio de comunidade dentro do Instagram, ou se tiver a possibilidade realmente de buscar a parte de terapia para conseguir lidar. Por que você foi parar também numa relação como essa? O que você sentiu? Porque é importante esse reconhecimento depois ou durante para evitar acontecer de novo, sabe? Então, entender, menos querer entender o porquê a outra pessoa fez aquilo, porque a gente nunca vai entender, e por que você estava dentro daquela relação. O que te levou a viver aquilo, o que te levou a permanecer, e o que vai te levar a não voltar, nem para a anterior e nem para a próxima relação nessa linha, nesse sentido. As pessoas mais próximas de você, excluindo os familiares, né, elas entendiam, você compartilhava com elas e elas entendiam o que você estava passando, ou também conversavam no sentido, olha, pensa direitinho, olha, veja se é isso mesmo. Os familiares entendem porque nos conhecem mais, mas eu digo conhecidos, amigos que não pertencem à sua família, se você conversava com alguém sobre o que estava acontecendo contigo e se encontrava neles realmente um ponto de apoio. Quando eu comecei a compartilhar os primeiros sinais de que a relação não estava boa, as pessoas já se posicionam numa defensiva e numa posição de julgamento. Aí você começa a não falar mais, porque você não quer que a sua relação seja atacada. Aí você realmente se coloca numa posição de que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, durante a relação, eu comecei a ocultar as coisas que me aconteciam e como eu me sentia, para as pessoas não virem com julgamento e falar da relação que tinha que acabar. Porque você não quer ouvir isso naquela hora. Mas as pessoas, após o término, e que eu comentei, que eu compartilhei, a maioria realmente me acolheu, me apoiou, mas teve algumas pessoas, se fosse comigo, eu imagino que isso aconteceria, vem com algumas falas e julgamentos que eu sei que elas não tinham maldade alguma naquilo, mas de alguma maneira me machucava, porque eu mesma, se soubesse, e se alguém me contasse aquela história, eu não viveria aquilo. Eu mesma falaria, imagina, isso comigo nunca aconteceria. Mas não é o que a maioria das mulheres relatam para mim, dentro da página do Instagram. Elas relatam que elas são julgadas e que elas não recebem apoio, nem mesmo da família, e nem mesmo de pessoas próximas. Porque se você não tivesse bem, você já teria largado faz tempo,
mas ele cuida de você, ele paga suas contas, então sempre tem alguma fala que acaba enfraquecendo a mulher de sair dessa relação. Então elas acabam ocultando. Foi essa minha vivência, eu acho que ela não acabou sendo... não é o padrão. O padrão é as pessoas acabarem julgando e as mulheres se sentindo cada vez mais isoladas e sozinhas. E até mesmo elas se sentem com vergonha ou culpadas por tudo aquilo que está acontecendo. A questão das mulheres, né? O que você quer dizer para as mulheres para sair dessa situação. E eu acho tão importante falar para os homens também, porque, inegavelmente, são os homens que praticam essas violências todas, né? Então, o que você diria para o homem, para ele que está lá se relacionando, enfim? Eu acho que vem essa questão... o relacionamento abusivo ele acontece de homem para mulher e de mulher para homem, mas a gente vê nos noticiários e a gente vê todos os dias casos e mais casos de relações abusivas que foram para... se acabam em feminicídio. Então, vem muito de um olhar estrutural, de que a mulher acaba sendo uma propriedade e que ela tem que se colocar numa posição submissa. O que eu quero trazer para os homens é o seguinte: se você tem cuidado, amor pela sua parceira, que seja demonstrado na liberdade de ela ser o que ela sendo possível valorizar, cuidar, respeitar, proteger e não manipular, controlar. E é muito difícil falar com quem faz esse tipo de abusos. Eu não conheço a história nem a trajetória dessas pessoas, mas que nós, mulheres, precisamos e merecemos de respeito, de cuidado e de um entendimento que nós, na sociedade, somos muito além de esposas, parceiras, companheiras dos homens, e que a gente tem o direito de ter a nossa identidade respeitada e preservada, e a nossa saúde mental, obviamente. E, obviamente, que a nossa integridade física. Um ponto importante é falar, né? E eu gostei de você tornar público que escrever é um santo remédio, né? Porque quando você escreve, você necessariamente reflete, busca as palavras para traduzir o que você está pensando. E ao buscar as palavras para traduzir, para organizar, né, e colocar isso para fora, ainda que seja no seu diário, embaixo do colchão, enfim, um poema, né? Ainda que seja assim, é um ponto de reflexão muito, muito mais importante quando torna isso público e compartilha com as pessoas. Então, eu acho que a colocação que você faz, Tatiana, de que conversar, né, com as pessoas que realmente te apoiam, e aí um terapeuta é um caminho importante, né, mas também escrever. Porque escrever é a mesma coisa que parar para pensar. É que eu penso, se você não escreve, o pensamento vai embora, né? Ele some, depois vem outro, mas quando você coloca ali no papel, ele está ali, ele é parte de uma história. E sendo parte de uma história, essa história vai se completando com as outras palavras. Eu acho que isso realmente é libertador. Aproveitando aí o comentário do Gélcio, Tatiana, eu quero emendar aí duas perguntas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, o que você espera que as mulheres encontrem? Qual é a mensagem que você espera que as mulheres encontrem no seu livro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: você disse que essa travessia sua não termina nesse primeiro livro. Você já pensa em um novo projeto de escrita? Porque agora não tem jeito, você virou escritora, você já entendeu isso, né? Sim, agora peguei gosto também. A mensagem que eu deixo com esse livro e com essa narrativa dessa trajetória é que
é algo que eu tô agarrando para minha vida, né? Na verdade, não é mais ficar perguntando por que fizeram isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu fiz muito tempo essa pergunta, fiquei muito tempo girando e girando e girando nessa mágoa, nessa dor, e depois de escrever isso, e de tudo que eu estou vivendo, depois que eu comecei a escrever, eu mudei a pergunta, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Então, eu já tenho algumas respostas, né? Eu transformei em livro, transformei em palavra, eu transformei em vozes, em ecos, e transformo em outro livro. Um já está escrito, que está lá também, nessa página do Instagram, que eu comecei a narrar uma outra história, uma outra parte de uma narrativa das minhas vivências, que chama Antes Dela. Mas falando o nome completo, é Antes Dela Não Dizer. Alguns capítulos da minha vida relacionado à maternidade, relacionado à minha infância, ao meu trabalho, do que eu já tinha vivido antes dessa relação. Está lá guardado, talvez um dia vire livro. E eu comecei a escrever agora algo, não é mais biográfico, nomeando o abuso emocional. Eu quero trazer para as mulheres, na verdade, para que elas entendam o que é um conflito, é um abuso emocional, né? Quais são os tipos de abuso emocional que acontece. Então eu quero trazer um olhar um pouco mais objetivo e prático no dia a dia, de que um conflito, a gente pode divergir, a gente pode não concordar, a gente pode brigar, faz parte do ser humano. Abuso emocional, ele tem um olhar mais sistematizado, ele tem um padrão. E você tem um conflito hoje, amanhã vocês estão bem. Abuso emocional, você vai se diminuindo, você vai se entristecendo, você vai se encolhendo para tentar caber, você vai deixando de ser quem é. E é isso que eu quero trazer nesse livro que eu estou escrevendo agora. E estou bem feliz com esse novo caminho e com o que eu estou fazendo daquilo que aconteceu comigo. Bacana. Olha, bom, já respondeu que continua escrevendo, né? E dá para resumir, assim, numa frase, Tatiana, essa coisa da mensagem do livro, uma frase que seria a essência do Ela Não Disse? Eu sei que é difícil pegar de surpresa, assim, né? Às vezes falar uma palavra tem mais peso, né? Na verdade, o que eu poderia dizer seria: eu nunca mais vou deixar de dizer aquilo que me adoece. Tá vendo? Muito bacana. Gelson, mais uma perguntinha? Não, eu só queria dizer que ao telespectador que tiver interesse no livro, é uma leitura muito... imagino que tenha sido difícil, né? A gente nunca compreende o tanto quanto difícil é para alguém, a não ser naquilo que a gente vive especificamente, né, que a gente consegue dar essa dimensão, mas é uma leitura que temos que fazer, é uma leitura que temos que indicar, e eu acho que essa leitura está no livro, né, está no Instagram, no endereço da Tatiana, Ela Não Disse, né, no Instagram, você clica lá, @Ela Não Disse, né, e você então encontra os capítulos ali colocados em meio a tantas outras mensagens que a Tatiana compartilha. Mas eu penso que a leitura e o conhecimento desse trabalho vai ajudar muitas mulheres a não se apequenar tanto, né? A achar um jeito de enfrentar, de suportar e de virar o jogo. Eu acho que isso é um fator determinante no seu trabalho. Eu gostaria de parabenizá-la, homenageá-la, mas também reconhecer todo o esforço e sofrimento que você passou para chegar aonde está aí agora. É isso aí, gente. Nossa República, Tatiana, é um programa de TV, é um programa no YouTube, né? É um site que trata de diversos assuntos, com um pouco mais de profundidade, como você está acompanhando nessa entrevista. E durante o Agosto Lilás,
nós desenvolvemos, eu com Gelson, Michele, Luciana, a gente desenvolveu um projeto chamado Amor Sem Medo, que a ideia era trazer essa discussão de uma forma mais sistematizada, com mais conteúdo, com conteúdo diário, falando de pessoas, de mulheres, de situações, enfim. Um projeto bacana que acabou se transformando numa editoria do site, né? A gente resolveu manter, então, tudo que foi publicado e o que vai continuar sendo publicado, a gente acha que deve manter, né? Como uma forma de ajudar as pessoas a buscarem um caminho, né? Às vezes as pessoas não têm acesso a uma informação, como é que sai daquilo, né? Tem pessoas, você é uma pessoa estudada, com uma formação acadêmica brilhante, né? Com uma vivência profissional importante, teve essa dificuldade. Agora você imagina quem não teve isso, né? Quem tem uma dependência financeira, emocional, às vezes passa uma vida toda sofrendo todo tipo de violência, inclusive física, e não se dá conta que precisa sair. Então, esse é um dos compromissos aqui da nossa República. Assim que a gente publicar a sua entrevista, ela for ao ar na TV e ficar disponível aqui no site e no WhatsApp, a gente manda o link para você, tá bom? E agradecendo muito. E eu espero que logo, logo você lance o segundo livro e a gente possa conversar novamente, né? Pegar essa sua vivência importante, seu exemplo importante aqui na nossa República. Ok? Eu que agradeço muito o espaço, a possibilidade de falar sobre um tema tão necessário e urgente como esse, e o carinho e a atenção que vocês tiveram durante toda a condução, durante todo o nosso papo. Eu agradeço demais. Muito bem. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova e importante entrevista como essa foi com a Tatiane Poletto. Um grande abraço. Conto com a sua audiência.